Já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa, em novo horário, às 8 da noite, às 20 horas, toda quarta-feira, ao vivo, com reprises diárias durante toda a semana. Mas hoje nós estamos estreando um horário novo, às 8 da noite, especialmente nesse momento de entrada de outono, então a gente vai mudar um pouquinho e começar a trabalhar às 8 horas da noite, ao vivo para vocês, tentando trazer para vocês grandes informações e grandes entrevistas, como é a proposta do programa. Bem, gente, quero lembrar as meninas de 4 a 17 anos que querem participar do Miss Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2018, que as inscrições estão abertas direto no Estúdio Santa Teresa da Praça da Igreja. Lembrando que a candidata tem que ir acompanhada do seu responsável. Independente de ela ter 15, 16, 17 anos e já ser um pouco mais independente, precisa do responsável para fazer, no ato da inscrição, a assinatura da inscrição em si, tá? Então é importante que a menina vá acompanhada do responsável em qualquer idade, de 4 a 17 anos. Vá ao Estúdio Santa Teresa e faça parte desta grande festa que promove a beleza da infância, no caso, da beleza infanto-juvenil, e que leva a vencedora como representante do Estado do Rio de Janeiro para o Miss Brasil Beleza Fashion, lá no Mato Grosso do Sul. Bem, gente, nós vamos iniciar o programa de hoje falando sobre um assunto importante, o vitiligo. Até então, tinha-se certeza que o vitiligo era hereditário. Porém, com alguns assuntos que vêm à baila durante algum tempo, está se percebendo que o vitiligo não é uma doença hereditária, ou pelo menos para mim ainda não é, porque eu vou conversar com a doutora e ela vai me explicar, e que pode se pegar em qualquer idade através de vários motivos. Mas antes de conversar com a doutora Gabriela, eu vou trazer o Thiago do VIP Buffet e do Estúdio Santa Teresa, que serve o programa Luiz Costa sempre com muito requinte e glamour. Muito obrigado ao Estúdio Santa Teresa e ao VIP Buffet por essa parceria de sucesso. Boa noite, doutora Gabriela, como vai? Tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Doutora Gabriela Bernardi, ela é dermatologista e é uma especialista em vitiligo. Doutora Gabriela, eu queria fazer a pergunta que eu inicialmente abri o programa com essa ideia. O vitiligo, ele é hereditário ou não é? Não, ele tem sim um fator hereditário. Em 20% dos pacientes, né, então assim, a cada 100 pacientes, né, com vitiligo, 20 vão ter alguém na família, pelo menos um parente, né, com vitiligo também. Mas sobram os 80% que às vezes não tem ninguém na família, porque nem todo mundo manifesta. Então, às vezes a pessoa tem o gene, mas não manifestou. Mas 80% é uma quantidade muito grande para ele não ser hereditário. Não é que não seja, é porque justamente assim, em 20% dos pacientes a gente vai ter, né, a gente vai encontrar alguém na família, né? Vai ter alguém na família, né, com história de vitiligo. Então isso aí é uma taxa realmente bem alta que realmente leva a pensar, né, e já tem alguns estudos genéticos que o vitiligo tem o fator hereditário. Mas nem todo mundo que tem, né, a genética, tudo, nem sempre a pessoa vai desenvolver, que às vezes precisa um gatilho. E aí entra, às vezes, um estresse, uma pessoa, né, que está tendo alguma perda na família, um problema no trabalho, isso tudo pode servir como um gatilho para o vitiligo aparecer. Ele, por exemplo, só uma dúvida, então, ele é hereditário? Apenas parte de um grupo desenvolve, parte não desenvolve. Não desenvolve. Ou pode ter um gatilho provocado por um estresse ou por qualquer problema e que traga esse vitiligo à baila, é isso? Isso, exatamente. Agora, uma pessoa que não tem histórico na família de vitiligo, ela tem como adquirir vitiligo? Pode ter, porque assim, o fato de nunca, assim, de nenhum parente ter tido, não significa que ela não tenha ali a genética, alguma alteração no DNA que predispõe ao vitiligo, entendeu? Então, assim, a princípio, a gente nunca sabe. Diminui o risco. Se a pessoa não tem ninguém na família, o risco é bem menor. Mas, a princípio, né, qualquer pessoa pode desenvolver. Mas o vitiligo não é uma doença que se pega no ar, ou por um contágio, ou por um toque, ou por nada disso? Não, de jeito nenhum. Isso é muito importante, porque, realmente, os pacientes de vitiligo sofrem um preconceito, que as pessoas ficam com medo, às vezes, de tocar, chegar perto. Às vezes, prejudica até, né, lógico, a relação. Dificulta mesmo, isso gera muitos problemas psicológicos. E até esse é o maior problema do vitiligo, que o vitiligo não gera nenhum prejuízo assim à saúde. O problema é mais estético e as pessoas, às vezes a própria pessoa, vamos supor, uma criança com vitiligo, que ainda não entende as coisas ao redor, ela não se importa com as lesões. Ela passa a se importar depois que começa a ouvir dos outros, o bullying do colégio, aquela coisa toda. Isso tudo. Agora, uma pergunta importante. Cubano descobre
cura para o vitiligo. É verdade? Não é verdade. Assim, qualquer notícia assim, né, que você não viu em lugar nenhum, de repente aparece num site, geralmente você vai ver que a fonte não é confiável. Então, assim, realmente existiu esse estudo, foi um estudo com 732 pacientes na década de 70. Então, essa medicação, nesse estudo, apresentou uma cura de 86%. Mas logo depois foi feito um outro estudo e não foi nem 30%. E esses dois estudos, eles não têm, por exemplo, assim, melhorou, mas por quanto tempo? Não tem essa informação. Então, o paciente pode ter melhorado, mas daqui a um mês já está com as lesões de novo. O medicamento até chegou a ser comercializado aqui no Brasil, mas a Anvisa realmente suspendeu e os médicos realmente não conseguiram reproduzir, tentaram fazer outros estudos, não conseguiu reproduzir. Então, assim, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Ou seja, o vitiligo não tem cura? Não tem cura. O que acontece é assim, o vitiligo, por ser uma doença autoimune, que nossas próprias células de defesa vão contra os melanócitos que produzem o nosso pigmento. Então, as doenças autoimunes, elas têm períodos de melhora, piora. Então, acontece, às vezes, do paciente melhorar e não ter mais lesão. Pode acontecer, não é a regra, mas pode acontecer. Então, por isso que fica, assim, as pessoas sempre têm muita esperança, tudo que existem esses casos que melhoram, às vezes melhora completamente, mas não é a maioria, não é a regra. Então, às vezes, vamos supor, um paciente pode melhorar sem ter usado medicamento cubano, nada. Então, realmente, assim, o que importa são os estudos que mostram que realmente aquele medicamento é seguro e que funciona para a maioria dos pacientes. Então, pegar um caso isolado, a gente não pode chegar a conclusão nenhuma. Agora, uma pergunta que talvez as pessoas em casa queiram saber. Quando você descobre o vitiligo de início, quer dizer, quando ele vem à baila, no caso, existe como tirar ele, retardar esse efeito, ou essas manchas vão aparecer e só com muita medicação que elas podem sumir? Não, então, o vitiligo no início, assim, quanto mais no início a gente começa a tratar, mais fácil a gente consegue recuperar a lesão. Então, assim, às vezes no início tem uma lesão pequena, então é mais fácil repigmentar. E às vezes é só com medicamento mesmo tópico, nem precisa, né, tomar nenhuma medicação mais forte. Só casos mesmo que a gente nota, em caso que já começa generalizado. Aí a gente precisa começar com uma medicação, né, mais forte, tudo. Mas quanto antes começar o tratamento, melhor. Mas sempre deixar claro que o vitiligo sempre tem períodos de melhora, piora. A cura definitiva, muito difícil. Vamos pegar um caso conhecido, né? Michael Jackson, por exemplo, que era um homem negro e ficou completamente branco e atribui-se ao vitiligo. Isso eu não sei se é verdade ou mentira, mas é o que contam na mídia. Até porque ele sempre foi um ícone de uma pessoa que colocava os seus padrões acima de tudo, tanto que ele se transformou com várias plásticas e outras coisas. Então, ficar branco talvez fosse uma ideia e ele tivesse conseguido através da medicina, ou enfim, e atribuiu isso ao vitiligo. A gente não sabe direito, então eu estou falando basicamente das informações que a gente tem mundialmente, né? A pergunta é, quem tem vitiligo e começa com as manchas, ela pode, com medicação ou com tratamento dermatológico, pode pigmentar a pele num tom só, ou vai existir sempre uma mancha no corpo que não vai sair? Normal, assim, a gente já considera o vitiligo universal quando mais de 50% da pele está afetada. Então, assim, 50% a gente já considera, né, esse vitiligo universal. Nesses casos, às vezes, quando o paciente já está há muito tempo com aquelas lesões, a gente vê que não melhora. Em alguns casos, existe, sim, um tratamento que a gente despigmenta o resto da pele que está normal. Então, existe um creme, né, clareador, sim, que a gente vai realmente, é como se a gente fosse matar, né, as outras células que estão normais, para a pele ficar toda branca. A gente só faz isso realmente quando, né, quando já está mais ou menos tomado, tem muitas, né, e muitas lesões. Aí existe essa opção. Mas isso é sempre um problema, é sempre controverso, porque às vezes existem casos de vitiligo universal que o paciente começa a repigmentar anos depois. E se a gente usar aquele tratamento, é irreversível. Então, é super difícil essa decisão. É irreversível e pode trazer algum dano para a saúde, esse trabalho de tirar todas as manchas e deixar a pessoa com outra cor?
Bom, sensibilidade, talvez? Sensibilidade, né? Que esse medicamento vai deixar a pele mais sensível e acaba que vai ser uma área maior da pele que vai estar com proteção zero, né? A radiação ultravioleta. Então, vai ser sempre muito importante filtro solar, porque senão pode desenvolver câncer de pele no futuro, né? Anos sem proteção nenhuma. Então, assim, o problema seria esse. Como se trata o vitiligo dermatologicamente falando? É através de remédio via oral ou de cremes ou coisas desse tipo? Então, nos casos mais leves, com poucas lesões, são cremes. A gente tem, né, diversas opções. Às vezes o paciente não se dá bem com um, a gente vai tentar outro. Às vezes a gente associa duas medicações. Existe, né, medicações orais, um oral que o paciente vai tomar, e aí depois ele também se expõe ao sol, que um pouquinho de sol para o vitiligo é bom, para estimular. Então, o paciente toma bom pegar sol? É moderado, não pode chegar ao ponto de ficar a lesão Cuidado, muito vermelha. Presta atenção. A lesão não pode ficar nem muito vermelha, queimadura de jeito nenhum. Isso é importante. Qualquer lesão que o paciente possa ter na pele, vamos supor, uma queimadura solar ou até um arranhão, pode desenvolver vitiligo ali. Então, às vezes a pessoa sofreu um arranhão, a pessoa fica certinho com o vitiligo na forma do arranhão. O paciente também deve evitar roupas apertadas. É muito comum o paciente ter lesão no quadril por causa da calça, ou então pelo botão da calça. Então, tudo que for atrito, trauma, tem que evitar. Olha, gente, quanta coisa curiosa que a gente está aprendendo hoje aqui. Doutora Gabriela, eu queria fazer uma pergunta. No caso do vitiligo, existe algum teste para detectar se aquela pessoa tem ou não gene? Porque vamos falar, claro. Eu trouxe a doutora hoje aqui, porque eu tenho o caso de uma Miss, que eu não vou dizer o nome, que ela com mais de 20 anos, 24 anos talvez, surgiu com vitiligo. E até então a gente não tem nenhuma informação de que familiares tenham a doença, ou tenham desenvolvido a doença. Por isso que eu pergunto se existe uma forma de, assim como existe o teste da diabetes, do HIV, enfim, de todas essas doenças que normalmente são pré-existentes, existe uma fórmula de saber se aquela pessoa pode desenvolver vitiligo ou não? Não tem na prática mesmo, não. Vai ter, assim, né, em estudos, em universidades, laboratórios, mas, assim, no geral, não tem. O diagnóstico mesmo é clínico e, como eu falei, realmente só 20% vão ter uma história familiar. Mas todo mundo que desenvolve tem a genética. Às vezes é um familiar mais distante. Que a pessoa nem ou, sabe, às vezes, né? a pessoa nem notou. Às vezes pode ter um vitiligo num lugar escondido, por exemplo. É comum na região genital. Às vezes a pessoa pode nem perceber. Exato. Então, é comum na região genital? Pode dar na região genital. Assim, região de orifício também é comum dar. Então, às vezes é região que muitas pessoas não vão nem perceber. Então, mas ele não é contagioso? Não, de jeito nenhum. Não é contagioso. Ele não passa para ninguém? Não, ele é uma doença mesmo... Mesmo sexualmente transmissível, não? Não, também não. Não, mesmo, né, que a pessoa, vamos supor, tem a lesão na região genital ou na boca, não vai passar. Não, de jeito nenhum. Isso é importante para vocês... É uma doença genética da pessoa. É importante a gente desmistificar determinadas coisas, porque realmente tem muita gente... Hoje eu não sei, né? Mas antigamente eu me lembro que as pessoas viam as pessoas com vitiligo na rua, tinham medo de abraçar, ou de beijar, ou de apertar a própria mão, com medo daquilo passar para si próprio, né? Então a gente já sabe que isso não é verdadeiro. Então não repudiem as pessoas porque elas têm vitiligo, porque vitiligo não pega, é uma doença da próprio gene da pessoa. Então se a pessoa vai desenvolver aquela doença, vai ser tratado, obviamente, vai fazer um trabalho com a dermatologista para que aquilo possa amenizar e até não trazer grandes consequências. Se estiver no início, de repente consegue se conter, mas que é importante que a gente não tenha nenhum tipo de problema em relação à convivência com as outras pessoas. Nem quem trabalha com pessoas que têm vitiligo, não deixar de aceitar uma pessoa que é mega capaz porque tem vitiligo, ou não conviver com aquela pessoa, afastar aquela pessoa, porque nem a AIDS é assim, né? Vamos falar claro. A AIDS só pega se você realmente tiver uma relação sexual sem proteção. Até com proteção, hoje você já tem condições de ter quase 100% de garantia de que você não vai ter esse tipo de problema. Agora, imagina vitiligo, que é uma doença
única e própria da própria urgência da pessoa. Assim, vamos supor, você tem uma pressão alta, você não passa pressão alta para ninguém. Exatamente. Você tem um diabetes, você não passa para ninguém. Então, assim, o vitiligo é a mesma coisa. Não é porque está na pele que passa para alguém. Não, realmente as pessoas podem ficar tranquilas. É para conviver. Isso vai ajudar muito o paciente a lidar com a doença. Muito bem. Eu quero agradecer a sua presença, doutora Gabriela. Gostaria que a senhora olhasse para aquela câmera do meio e passasse o seu telefone, o seu endereço para quem quiser conversar com a doutora Gabriela. Basta ligar, ir ao consultório dela. Descobrir no início sempre é muito importante. E quem já tem e quer, de repente, passar por um outro tipo de olhar, porque às vezes você vai no médico, o médico manda você tomar um remédio muito forte, esse remédio traz consequências no seu organismo e, de repente, não precisa nada disso. Então, vamos trabalhar com quem realmente conhece a fundo o vitiligo e aqui a doutora Gabriela é a minha indicação. Pode passar o seu telefone e endereço. O meu consultório fica no Várzea Shopping, na sala 501. E para marcação de consulta, o telefone é 2742-6964. 2742-6964, no Shopping Várzea, sala? 501. 501, muito bem. Muito obrigado, doutora Gabriela. Obrigada. Foi um prazer enorme recebê-la. Foi meu. Sempre que a gente tiver alguma dúvida a respeito do vitiligo, pode ter certeza que eu vou convidá-la a vir ao programa, porque é muito importante a gente informar a população de coisas que às vezes surgem com determinadas idades que a gente nem espera e a gente não sabe as consequências. Mas a gente já tirou disso bastante informação. Muito obrigado pelo carinho e pela sua presença. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Não sai daí que depois dos intervalos comerciais eu volto ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já.